Meus amados, graças e paz, missionária Cardene, uma vez mais trazendo uma palavra de reflexão à sua vida. Hoje eu quero falar de um sentimento chamado medo. Quem nunca teve medo na vida, não é verdade? O medo ele é um sentimento de insegurança, seja em relação a pessoas, a situações ou a objetos. Quando nós vamos na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos diversos exemplos de homens que tiveram medo. Quando nós nos deparamos com Josué, por exemplo, a Bíblia diz que ele teve medo. Moisés, que era o líder do povo, havia se morto. Então, Deus passou a responsabilidade para ele, levar o povo à terra prometida. Ele teve medo. É normal, por mais que ele estivesse junto com o povo, não era o mesmo ele acompanhar o povo, ajudar a Moisés, do que ele ter toda a responsabilidade. Então nós vemos que essa situação trouxe medo à sua vida, mas Deus, em sua bondade, misericórdia e fidelidade, disse para ele não ter medo, para ele se esforçar e ele ser valente, porque Deus era com ele. Quando nós vamos mais na frente na Bíblia, nós observamos Elias, o profeta Elias, o grande profeta Elias, teve medo também. Depois de orar e descer fogo do céu e consumir o holocausto que estava ali, consumir ali, o que acontece? Uma profetisa cujo nome era Jezabel começou a perseguir, já perseguia os profetas há um tempo, mandou um recado que lhe mataria. Ele teve medo, se escondeu numa caverna. Quando nós olhamos Davi, já tinha sido ungido rei, mas mesmo assim teve medo de Saul. Saul ficou com ciúme. Saul sabia perfeitamente que Deus já tinha rejeitado ele e que já tinha levantado outro no lugar dele para ser rei. O que ele fez? Ele começou a perseguir Davi. Davi se escondeu. Passou um tempo se escondendo e fugindo de Saul. Quando nós olhamos na Bíblia, diversas outras passagens, nós vemos homens que tiveram medo. Nós vemos, por exemplo, Pedro, quando Jesus começa a caminhar sobre as águas, ele teve medo. A Bíblia diz que ele teve medo. Então, Jesus falou, vem ter comigo. Quando Pedro começa a caminhar, um momento determinado, ele olhou a circunstância, ele olhou a situação, e começou a se afundar. Aqui eu quero abrir um parêntese e trazer algo para a sua vida. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a dificuldade, não importa o mar de problemas que você tenha que enfrentar, de adversidades. Não olhe a circunstância, não olhe o natural, mas continue caminhando. Não deixe que o medo te faça afundar, não deixe que o medo te faça perder a visão, não deixe que o medo te detenha. Porque eu tenho algo importante de Deus para lhe falar. Você tem que ter a convicção das suas promessas, daquilo que Deus te prometeu. Não permita que o medo te paralise. Não permita que o medo venha te fazer duvidar daquelas promessas. Quando nós olhamos na palavra de Deus, a Bíblia diz que todos os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, tiveram medo quando se levantou aquela grande tempestade e Jesus estava no barco dormindo. Eles tiveram medo. Missionária, mas o medo não é natural? Depende. O medo ele é um sentimento natural, a qual nós temos que controlá-lo. É normal nós termos medo. O que não é normal é eu deixar que ele me deixe paralisada. O que não é normal é que ele me deixe cega, ao ponto de que eu só vejo o problema, o medo, a dificuldade, a escassez e não consigo ver a solução, o milagre. Nós temos medo, tudo que é novo. Eu vou te dar um exemplo vivo. Pouco antes de eu retornar à Espanha, país a qual eu estou, eu comecei a pensar e ter medo, porque tinha 7 anos que eu não vinha para cá. Eu fiquei 7 anos no Brasil. Foi o período a qual eu me afastei dos caminhos do Senhor e voltei à homossexualidade, voltei ao uso das drogas pesadas, fui usuária de crack há alguns anos. Foi lá no Brasil que eu me perdi e fugi da presença de Deus. Quando foi para mim voltar à Espanha, tinha muito pouco tempo que eu estava voltando à casa do Senhor e eu tive medo.
O medo invadiu meu coração e eu dizia: o que eu vou fazer ali sozinha, sem família, sem trabalho, começando tudo de novo, no processo de restauração, não somente da minha vida espiritual, mas do ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Sabe o que o Espírito Santo ministrou fortemente a mim? O Espírito Santo me fez lembrar em 1999, quando eu cheguei na Espanha por primeira vez, através de uma máfia, para me prostituir. Eu não tive medo. Eu vim tranquilamente, correndo o risco de ser morta por essa máfia de prostituição. E eu não tive medo. Eu não me preocupei em nenhum momento. Quando eu usava drogas pesadas, que foi quando eu tive 3 overdoses, eu não tive medo. Então, por que eu teria medo de voltar na total dependência do meu Deus? Aquele que me tirou da lama, aquele que me tirou do lixo que eu era na sociedade. A sociedade me via como um lixo, como uma escória, como um verme inútil, como uma vergonha. Eu era uma vergonha para minha família, eu era uma vergonha para minha filha. Por quê? Porque eu era uma viciada em crack. E o Espírito Santo falou: você agora não está indo como uma viciada, você está indo como uma missionária, com o chamado que eu entreguei nas suas mãos. E Deus mudou a minha vida e eu não tive medo. Naquele momento o medo se foi. Por que eu estou te contando isso? Para você entender que é normal, o que o medo vir. O que nós não podemos deixar é que o medo nos domine. Tome conta e o controle da nossa vida e das situações. Deus tem algo novo para você. Muitas vezes você deixa de viver o novo que Deus tem por medo a se lançar. Não tenha medo. Em nome de Jesus, lança-te. Deixe que Deus te conduzca e você verdadeiramente vai viver o sobrenatural. Amém? Tenha um dia abençoado. Que Deus te guarde, te proteja grandemente. Deus te abençoe. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, esteja dando um like. Esteja compartilhando sobre todas as coisas. Eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa palavra. Amém? Deus te abençoe.